Está no ar Bate-Papo no 20, com Roner Anderson. Estamos de volta aqui com o Bate-Papo e o nosso querido Sérgio Reis, que está aqui conosco. Sérgio, nós falávamos sobre, na verdade você falava sobre a presença fortíssima naquela época dos gaúchos na história política aqui do Brasil. E ainda estão presentes muito forte na história política, porque, aliás, o Rio Grande do Sul sempre fez grandes políticos, né? Grandes políticos que sempre atuaram fortemente na história. Presidentes, senadores, deputados federais, aqui os nossos deputados estaduais são muito presentes também na nossa política gaúcha. Mas, Sérgio, deixa eu saber um pouquinho dentro da política, do teu trabalho, na tua atuação como jornalista, radialista e também um homem da televisão. Lidar com a política, o político no meio televisivo é muito complicado ou é fácil e é bom de lidar com isso? É bom de lidar, eu penso que é bom. Por exemplo, eu faço um programa atualmente, um programa de 1h30 em rede nacional, em que semanalmente eu entrevisto uma pessoa. Às vezes 2 ou 3 no mesmo programa, desde que o assunto seja o mesmo. O que acontece com um programa desse? Ele é um programa que, como ele é em rede nacional, eu não posso tratar de assuntos especificamente locais. Eu tenho que tratar de assuntos que sejam do interesse dos telespectadores de Manaus, de Salvador, de Recife, Belém e por aí afora. Então tem que ser um tema abrangente. Eu levo muitos políticos no programa. Frequentemente eu tenho políticos. Às vezes nem tanto, às vezes mais área de ciência e tal. O programa não tem uma pauta fechada, ele é amplo e trabalho muito com políticos. Eu gosto de trabalhar com políticos, gosto. Houve uma época, e eu vivi essa época, em que nós tínhamos aquele político falastrão, aquele político que não parava de falar, aquele político de frases longas, frases de efeito, absolutamente falsas, né? É um prazer estar aqui. Para com isso, ninguém fala assim, pô. Esse político entrou em decomposição, ele está sumindo dentro do processo. Eu digo sempre, comento isso em aula até, os políticos estão se dando conta que quanto menos eles falarem, mais eles dizem. O que é isto? Era um horror, você entrevistava um político, olha, eu comecei entrevistando político em 1953, 54, em primeiro lugar, ele respondia o que ele queria, né? Você fazia uma pergunta, ele respondia outra coisa. Em segundo lugar, ele viajava na maionese. Ele começava a responder, não concluía a resposta, abria um outro tema, não concluía, abria um terceiro tema e concluía aquele primeiro lá atrás. Então, para você cortá-lo, para você interromper, era um horror, você não tinha brecha, ele não parava de falar. Era um negócio extremamente complicado. Mas era divertido, eu curtia esse esquema de brincadeira. Como dizia o Brizola, cada um agia de acordo com os seus interesses. Interesses, exatamente, mas o Brizola, tremendo nesse aspecto, falava coisas que ele queria falar e tal. Era uma curtição até ver como a gente conseguia puxar a brasa para o nosso lado. Hoje mudou, eu sinto isso, os políticos hoje estão eficientes na área de comunicação. Descobriram o marketing, né? Eu penso que sim, Eles se deram conta desse processo. Porque quanto menos você fala, mais você diz. O que isso quer dizer? Se eu falar pouco, você vai fazer mais perguntas. Se eu falar muito, você vai fazer poucas perguntas. Se eu não te der chance de me fazer uma pergunta, você não vai conseguir fazer a pergunta. E eu não vou dizer coisas, eu vou falar sobre 2, 3 assuntos, quando eu poderia falar sobre 6, 7, dizendo muita coisa, muita informação para o meu telespectador. Durante o período de governos militares, nós tivemos um outro tipo de políticos. Nós tínhamos os políticos absolutamente garantidos no processo. Não havia aquela disputa por espaço. Era garantido. Você vê, você falou agora, eram políticos do Rio Grande do Sul, todos eles. Por que eles eram políticos do Rio Grande do Sul? Porque o presidente tinha sido escolhido aqui, era o Médici, que era do Rio Grande do Sul. Ele conhecia gente do Rio Grande do Sul. Então, como era governo militar, ele levou a turma dele para lá. Hoje, você não consegue ter um presidente que leve a turma dele para lá. O Lula não conseguiu levar o pessoal de Santo André e São Bernardo, que era a patota dele da fábrica. Absolutamente, ele tem que compor nacionalmente. Então ele tem que fazer um governo plural, e isso alterou todo um processo de comunicação. Eles estão cuidadosos e tem políticos que é um prazer entrevistar. São brilhantes,
são brilhantes. Não se omitem. O político hoje, são poucos os que viajam na maionese. Tu faz uma pergunta, ele não responde nada e se acha inteligente. Ele é um idiota, porque o telespectador está notando que ele não está respondendo nada. E a maioria dos políticos hoje está respondendo e respondendo direto. E a população está ficando mais politizada. Isso é uma grande verdade. Mas e os teus projetos? Como são os projetos do Sérgio Reis? Olha, eu estou com 71 anos de idade. Já fiz muitas coisas. Eu já participei de muitas coisas. Já acertei, errei, quebrei a cara, me maldisse. Já me achei o máximo. Quando eu tinha 23, 24 anos, eu me achava a glória. Imagina só, televisão 100% de audiência, apresentando programa de televisão. Era a glória, né? Me achava sensacional. Depois do tempo fui vendo que não era tão sensacional, depois fui vendo que não era sensacional. E convivo com isso. Mas e obras escritas? Olha, eu tenho 3 livros publicados. Tá? Às vezes dizem, você é escritor? Não, eu sou autor. Escritor é quem vive dos livros que escreve. Eu não consigo viver dos livros que escrevi. Eu sou autor. Escrevi 2 livros sobre o Caminho de Santiago, uma experiência de andar 900 quilômetros na Espanha, uma experiência fantástica. Isso me rendeu 2 livros. Um sobre o caminho em si, a minha experiência pessoal, e outro sobre experiências de outras pessoas que eu coletei, gente que eu convivi e conheci. E botei isso em livro. E o outro é um livro sobre televisão, sobre a minha experiência em televisão, provavelmente não, a minha vivência em televisão, contando alguns casos de televisão. Eu tenho muita vontade de voltar a escrever, eu curto escrever. Um amigo meu que escreve, que tem um blog, o Jaime Copes, tem, Serginho! Muito querido Jaime Copes. É um amor de pessoa. O Jaime, Serginho, escreve, me manda coisas, eu publico, eu quero publicar e tal. Eu não tenho tido exatamente tempo para escrever. Curto escrever, gosto de escrever, mas eu não tenho tido tempo, eu não tenho tido assim aquele momento de solidão. Escrever é um ato solitário. Tá? Aquele momento de solidão, de introspecção, para me dedicar e ficar eu e a tela do computador. Para a família, Sérgio, consegue tempo? Sim. Essa não abro mão. Não, pelo amor de Deus, meu esteio, são as minhas muletas, são a minha essência. Eu sou um animal essencialmente familiar, eu sou um animal doméstico, né? Não só domesticado, mas doméstico, acima de tudo doméstico. E eu curto exatamente o lar, eu curto a minha mulher, sou apaixonado pela minha mulher, amo meus filhos, que não são poucos, amo a convivência, sabe? Eu gosto de ter um lugar para voltar, eu gosto de ter um lugar para ir. Então eu preciso saber que eu tenho um lugar para voltar e preciso saber o que eu vou encontrar nesse lugar. E sei que vida em família, vida em lar, não é aquela coisa de happy hour 24 horas por dia, né? São problemas, a convivência é problemática, a vida é difícil, né? E a gente tem que administrar isso. O Caminho de Santiago me ensinou muitas coisas. Me ensinou a perder e me ensinou a ganhar. E me mostrou que sempre que eu perco, eu perdi alguma coisa que eu tive, e se eu tive foi bom e foi importante, né? E o que eu ganho é o que eu vou ter, o que me justifica continuar. Meus projetos são esses, continuar. Eu falei no início do programa, com certeza uma lição de vida. Sérgio, nosso tempo acabou, mas obrigado, Sérgio Reis, por estar aqui conosco. E sem palavras, eu vou te entrevistar de novo, prometo que eu volto com o Sérgio Reis. No outro programa estaremos de volta. Obrigado, Sérgio. Obrigado a você, obrigado à tua equipe pelo carinho de vocês e é só me chamar, não tem problema nenhum. Me manda um e-mail, diz Eduardo, manda um e-mail pro cara lá, não tem problema, marcamos o local. Nós chamamos, se não vier a gente busca. Pessoal, até o próximo programa então. Sérgio, muito obrigado pela presença aqui conosco, com certeza é um prazer enorme para nós e aqueles que nos assistem aqui, nossos telespectadores. Um abraço e até o próximo. Bate-papo no 20 com Roner Anderson.